Boa tarde a todos. Obrigado, Angela, pela introdução. É um prazer estar com vocês hoje aqui novamente, apresentando um pouco dos resultados desse programa que a Asastel, o PAG Asastel, junto com a Neuroforma, desenvolveu durante esse último ano. É importante nós lembrarmos e salientarmos o grau de inovação e pioneirismo que a Asastel assumiu quando embarcou nesse projeto de trazer o treino cognitivo computadorizado para os seus associados. Eu acho que é algo que eu tenho, durante esse ano que está passando, eu estou com um contrato com uma universidade na Irlanda, que se chama Trinity College, em Dublin. Eu estou entre o Brasil e a Europa, visitando vários centros, enfim, de pesquisa na Europa. E em todos os lugares que eu falo sobre o que está acontecendo aqui na Asastel, isso é recebido com muita admiração. Eles ficam realmente surpreendidos que aqui no Brasil nós estamos fazendo um trabalho nesse nível, com esse nível de qualidade, com esse nível de engajamento, com uma instituição envolvida. Então é algo que me deixa bastante orgulhoso, tendo em vista que, como vocês, a maior parte de vocês já sabem, quer dizer, voltei ao Brasil 10 anos atrás, depois de uma estadia na Califórnia, com esse objetivo. E agora ver que isso está acontecendo com o Brasil, está se tornando, de certa forma, uma referência mundial nesse aspecto. Eu digo, o projeto da Asastel aqui é uma referência mundial nesse aspecto. Isso deixa a gente com bastante satisfação. Mas isso é um ponto. Agora, o outro ponto mais importante que eu vou trazer para vocês aqui é um pouco dos depoimentos das pessoas que estão fazendo o treinamento e um pouco dos resultados que o treinamento apresentou. E isso nos deixa mais satisfeitos ainda, porque, licença ao Sr. Álvaro por mostrar um vídeo que ele gravou um tempo atrás. Eu acho que esse impacto na vida das pessoas é o que realmente deixa a gente mais feliz, mais satisfeito e com maior certeza que estamos no caminho certo. Esse é o relatório, esse é um modelo do relatório que vocês vão receber. Na verdade, esse relatório tem uma qualidade um pouco ruim, mas o relatório mostra aqui em cima o total de horas treinadas, o quanto que a pessoa avançou em termos de níveis do treino. A gente sabe que os níveis do treino envolvem o avanço em níveis, e aqui o quanto que ela ganhou de performance, qual o percentual que ela ganhou de performance globalmente durante o período de treinamento. Esse percentual, na verdade, eles são mostrados em o que a gente chama de percentis. E isso significa que se eu ganhar 10% em performance, significa que eu ultrapassei, com o treinamento eu ultrapassei 10% das pessoas na minha idade e no meu sexo. Esses percentis são definidos por idade e sexo. Então, se eu progredir 10%, significa que eu ultrapassei 10% das pessoas da mesma idade, do mesmo sexo do que eu. Pessoas que ultrapassaram 20%, 30%, 40%. Isso é um resultado muito significativo se a gente considerar que está ultrapassando 10% da população da nossa idade. Então, isso realmente, esses ganhos são devem ser considerados de bastante relevância. E aqui embaixo, na parte de baixo do nosso relatório certificado, nós apresentamos esses ganhos quebrados, separados pelas capacidades mentais que foram treinadas aqui: a atenção, a velocidade do cérebro, a memória, a socialização, a inteligência e orientação. E apresentamos, quer dizer, para essas diversas capacidades mentais, tanto os ganhos em performance, quanto as horas de treino, quanto os níveis alcançados durante o seu treinamento. Então é isso que vocês vão encontrar, as pessoas que passaram de 10 horas vão encontrar nos seus certificados. Olhando para o grupo como um todo, nós vamos contabilizar as horas de treinamento que todos os associados da Asastel fizeram durante esse ano. Surgiu esse número, 1.767 horas, número que nos deixou muito animados, muito felizes. Vemos que realmente as pessoas se engajaram, umas mais, outras menos, obviamente. Mas se a gente fizer uma média
dessas horas, pelo número de 100 licenças que a Zastel distribuiu para os seus associados, nós temos uma média de 17 horas de treino por participante, o que é muito relevante, muito considerável, e no final da palestra, mais uma vez, eu vou tentar mostrar para vocês por que essas horas são tão importantes, e a gente está numa faixa de horas que me deixa muito otimista em relação ao futuro. Em relação ao nível de treino, os níveis de treino atingidos, 24.640 níveis, também outro número que nós temos que ficar orgulhosos dele, com a média de 246 níveis por pessoa. 246 níveis por pessoa é bastante treinamento. 17 horas treinando é bastante treinamento. Acho que isso é uma média, obviamente. Mais uma vez, pessoas treinaram muito, as pessoas treinaram pouco. Mas é uma média que a gente não é desprezível, muito pelo contrário, é uma média que deixa a gente orgulhoso da evolução. Quando olhamos para os médios dos ganhos detalhados por capacidade mental, isso aqui é a média de todos os associados, os 100 associados da Zastel que participaram do treinamento. O que a gente observa é que isso aqui, na parte de orientação, teve um ganho de médio mais de 30%, inteligência em torno de 35%, socialização em torno de 30%, memória 40% de ganho, velocidade e atenção também um pouco mais de 30%. Então nós observamos aqui que, independente da capacidade mental treinada, os ganhos da população do grupo que vocês fazem parte, de associados da Zastel, ele sempre o ganho médio sempre esteve na faixa de 30% a 40%, que é muito animador. Vou falar que em média, esse grupo de associados da Zastel ultrapassou 30% a 40% das pessoas das suas faixas etárias, do seu sexo. Isso é um resultado muito relevante. Então, são mais números que nos deixam bastante animados, que o programa foi um sucesso até agora. E isso não foi, porque uma questão que nós estávamos até discutindo aqui com a diretoria, que é uma das questões que surge, que a gente sabe que alguns exercícios são mais fáceis, os exercícios nós fazemos com mais facilidade, outros nós temos mais dificuldade, outros nós achamos mais chatos. Enfim, nós temos na plataforma uma gama de exercícios bastante grande, mais de 20 exercícios disponíveis. Mas é interessante observar que, independente dessa gama, quando olhamos o grupo, todo o grupo conseguiu progredir nesses diversos domínios, nessas diversas capacidades de forma semelhante, mostrando que esse programa pode ser abrangente em relação ao trabalho que foi feito com o cérebro dos participantes. Isso é muito importante, tendo em vista que nós sabemos que, por exemplo, para a nossa memória funcionar, é importante que a nossa atenção esteja funcionando bem. A velocidade que nós reagimos aos estímulos do mundo também vai facilitar a nossa memória. A memória funcionando bem vai facilitar a nossa socialização. A minha inteligência também vai facilitar a minha socialização. Minha orientação vai facilitar a minha socialização. A memória vai facilitar a minha orientação e assim por diante. Então, se trabalharmos dentro da ideia de que todos esses domínios podem ser trabalhados, podem ser melhorados, nós temos certeza que estamos trabalhando, exercitando o nosso cérebro da forma mais eficaz possível. Mas mais importante do que esses números, os números são duros, eles não mostram o que as pessoas sentiram em relação aos seus treinamentos, só que a gente listou aqui alguns relatos de melhoras que foram feitos por vocês, participantes, e coletados por nós. E que a gente observa que as pessoas referiram melhoras na memória, melhoras em atenção, capacidade de compreender informações auditivas, o que se ouve, capacidade de compreender a leitura, a rapidez do raciocínio, a clareza do raciocínio, independência, a independência com a vida, a independência de fazer suas próprias atividades, qualidade de vida, que é o mais importante, o objetivo máximo desse projeto, autoestima, capacidade de se conectar com o mundo, foco, a destreza para fazer as coisas no dia a dia. Todos foram relatos que nós coletamos com os participantes, mostrando benefícios associados ao treinamento.
E uma outra questão que surgiu foi que com o treinamento muitas pessoas referiram que realmente a Asastel estava oferecendo algo importante para eles, que estavam promovendo a saúde. E isso, quer dizer, essa percepção desse compromisso da Asastel com a saúde e o bem-estar dos associados, acho que foi bem claro, isso foi uma coisa que o treinamento melhorou nos participantes. Mas, o que eu gostaria de trazer aqui, como eu falei para o senhor Álvaro, eu pedi permissão para ele para mostrar esse vídeo agora aqui para vocês, na presença dele, é sempre mais chato nós vemos o vídeo que nós mesmos gravamos. Eu tenho problemas com os meus, mas eu peço licença ao senhor Álvaro aqui só para passar o depoimento que ele fez em outubro do ano passado a respeito do treinamento. Senhor Álvaro, quais são os principais benefícios que o senhor vem percebendo com a prática dos exercícios da neuroforma? Meu principal benefício foi que eu fui vítima de uma isquemia, comprometeu muito a minha memória e eu não conseguia mais ler. Não lembrava do que eu já tinha lido, tinha que voltar sempre às páginas. E já estou consegui ler 2 livros. E o senhor, então, acha importante essa iniciativa da Asastel? Eu acho importantíssimo. De promover a saúde mental, a saúde do cérebro. É importantíssimo. E o senhor comentou que também tem conseguido na academia, né? Eu leio na academia. Na academia. E qual foi a sensação para os nossos ouvintes, né, para os nossos telespectadores, a sensação de poder retomar o hábito com a leitura, que era muito importante na vida do senhor, o senhor associa realmente a retomada desse hábito através da prática dos exercícios computadorizados? Eu creio que sim, porque eu sempre fiz muito jogo, muita palavra cruzada e não tinha acontecido esse resultado. Então, eu atribuo realmente a isso, que foi depois de começar a praticar esse exercício. Agora, eu pratico regularmente. Quanto tempo o senhor pratica? Com que frequência o senhor pratica? Eu pratico, meia hora por dia, praticamente todo dia. Às vezes não pratico sábado e domingo. Ou quando eu não estou bem em condições físicas, alguma coisa, porque não é produtivo. Se você fizer, você está proposto a fazer aquilo, você não vai render. E o senhor gosta de praticar? Eu gosto. Tá bom. Muito obrigado. Bons treinos, senhor Álvaro. Obrigado, senhor Álvaro, pelo depoimento. Acho que o que o senhor falou facilita muito o meu trabalho aqui, conversar com vocês sobre como isso pode ser aplicado no nosso dia a dia, como isso pode nos beneficiar, né? Eu falando fica com uma coisa de alguma pessoa de fora que está querendo falar para fazer, mas acho que o senhor Álvaro colocou muito bem o ponto. E eu acho que um ponto, assim, esse é o melhor resultado que nós podemos ter. Melhor do que números é vermos o impacto na vida, no dia a dia. E eu destaquei algumas questões aqui, como o senhor Álvaro colocou, a questão da dificuldade de leitura e memória após o que aconteceu, o problema da isquemia. E uma coisa importante é que essas estratégias que o senhor Álvaro tentou, jogos, exercícios para memória, palavras cruzadas, etc., eles são diferentes do programa que nós oferecemos para vocês, esse programa de treino cognitivo computadorizado, porque eles trabalham somente num aspecto. Uma oficina de memória vai tentar trabalhar somente a sua memória. Umas palavras cruzadas podem trabalhar a sua atenção, mas esses trabalhos não têm essa gama de efeitos em diferentes funções que a gente discutiu aqui agora há pouco. Então, talvez essa seja a base da diferença entre esse treino amplo, que engloba vários domínios, de qualquer outra atividade cerebral que pode ser mais focada e que situações, quer dizer, exercício de memória pode ajudar a nossa memória? Pode, mas provavelmente não vai ajudar de forma tão efetiva por falta de trabalhar a atenção, falta de trabalhar a nossa velocidade de resposta, nossa agilidade no nosso cérebro, etc. E o resultado, eu acho que 4 meses de treinamento, capacidade de voltar a ler plenamente, de finalizar 2 livros, eu acho que esse é um resultado que mostra um impacto no dia a dia, na qualidade de vida, no funcionamento. E é importante a gente entender que o senhor Álvaro, podendo voltar a ler,
agora ele vai conseguir isso, quer dizer, o fato de ter voltado a ler, ele vai permitir que o seu óvulo tenha mais informações, leia mais, continue mantendo o seu cérebro ativo, e isso, os benefícios vêm um atrás do outro. Então a gente entra numa espiral positiva, porque aí você se permite fazer mais uma atividade, você consegue fazer aquela atividade, essa atividade envolve mais o seu cérebro, você faz outra, e isso é uma espiral positiva. Infelizmente, quando temos dificuldades e não trabalhamos essas dificuldades, em algumas situações as pessoas vivem espirais negativas. As pessoas, por exemplo, podem começar a ter dificuldade de escutar, de memorizar o que as pessoas estão falando à sua volta, e ela passa a não ir, por exemplo, para um evento social. Passa a diminuir a sua socialização, porque chega lá, não consegue entender as outras pessoas, ela se sente constrangida porque não está compreendendo o que está conversando, e passa a não ir mais. Aí, como ela não vai mais socializar, ela vai ter menos, praticar menos ainda a capacidade de socialização, a memória, e vai piorando cada vez mais. Então, consideramos é que quando trabalhamos o cérebro com esse exemplo desses exercícios, nós estamos nos capacitando para entrarmos e encararmos novos desafios daí para frente na nossa vida. E esses desafios fazem também um efeito positivo sobre o nosso cérebro. Levando em consideração que nós pretendemos viver até os 100, né? Provavelmente Não, muitos de nós né? viveremos. É isso que nos espera. E mais importante, né? Viver até os 100 anos com qualidade de vida. Acho que esse é o ponto principal, e aí vale a pena. Então, mais uma vez, obrigado, senhor Álvaro, pelo depoimento. Aqui nós trazemos um segundo depoimento, agora de uma amiga de vocês, que todos conhecem, que é a doutora Albertina. E ela deu um depoimento muito bacana. Doutora Albertina, fale um pouco sobre a sua experiência com treinamento cognitivo online. Bom, eu sempre estive muito preocupada com déficit cognitivo, principalmente por eu ser médica e estar há 36 anos acompanhando clinicamente pacientes e vendo o prejuízo que a perda de memória traz em suas vidas, assim como as dificuldades, perda da qualidade de vida e transtornos não só para o próprio paciente, como para toda a sua família. E ficando frustrada por ver que nós médicos não tínhamos como atuar nessa perda de memória, né? No déficit cognitivo desses pacientes. Não existe remédio para melhorar a memória. E a gente não tinha, até pouco tempo, como atuar nessa doença. E, ao mesmo tempo, eu ficando preocupada com a minha perda cognitiva daqui para frente. Até que no ano passado eu conheci o trabalho da equipe do professor Rogério e fiquei muito feliz. Bom, a partir de lá eu tenho feito os exercícios e em mim o que eu percebi? Né? Uma melhora grande na atenção, em detalhes, como em leitura, estudando, participando de congressos, durante uma aula, ou um curso, ou uma conferência, num congresso, gravar melhor, entender melhor o que eu estou recebendo de informação. Eu tenho percebido também melhora na audição. E é isso, na atenção, na própria memória e na audição. É o que eu tenho percebido assim, fazendo os exercícios periódicos da equipe. Acho que a doutora Albertina, ela sintetizou um pouco do que nós estávamos falando aqui em relação a como os exercícios eles abordam diferentes aspectos
caso dela, ela destacou a atenção, a memória e a capacidade de ouvir, de identificar os estímulos auditivos. Então, eu gosto de perceber que realmente, como mais uma vez, essa abordagem que os exercícios fazem de trabalharmos diferentes capacidades, diferentes funções do nosso cérebro, ela parece ter um sucesso, porque você vê que para a doutora Albertina, na experiência dela mesmo, porque ela também é uma praticante, ela percebeu essas modificações. E ela compartilhou com vocês algo que realmente é uma angústia dos médicos, é uma angústia de nós médicos, é o que podemos fazer para melhorarmos de forma eficaz todo o funcionamento cerebral das pessoas. E, na verdade, essa pergunta, essa angústia foi o que me moveu há 10 anos atrás, me mudar para a Califórnia, buscar aprender sobre essa tecnologia, porque, na verdade, eu entrei em contato com ela 12 anos atrás, mas há 10 anos atrás foi quando eu me mudei para a Califórnia, e era exatamente quando eu me deparava com essa questão das demandas dos pacientes, a gente não tinha muito o que fazer, como a doutora Albertina compartilhou com vocês, e de repente, quando eu comecei a conversar com a pessoa que vinha ser meu supervisor de pós-doutorado e me falou sobre essa ideia, eu vi que ali estava algo que poderia fazer a diferença na vida das pessoas. Sempre foi meu sonho desde o primeiro dia de faculdade de medicina, talvez desde o primeiro dia que eu decidi fazer medicina, estudar medicina e buscar essa carreira.